Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. Hoje, no processual civil, o STJ reforçou quando cabe agravo de instrumento no CPC de 2015. E no direito da saúde, o TJSP mandou plano cobrir medicamento off-label e manteve dano moral. No penal, o CNJ abriu apuração após absolvição em caso de estupro de vulnerável em Minas. E no administrativo, o TJSP manteve condenação do município por queda de árvore, com indenização de cerca de R$75 mil. E no tributário, o CNJ apontou queda de 37,8% no acervo de execuções fiscais após medida de tratamento racional, com impacto direto em como as fazendas lidam com cobranças de baixo valor. E pessoal, antes de irmos para o comentário de hoje, tá rolando lá no perfil da Expo Direito Brasil o concurso de melhor podcast jurídico. E a gente veio aqui para pedir ajuda de vocês, caso vocês acham que a Lolere merece esse prêmio, para ir lá no post do perfil comentar a sua indicação de melhor podcast jurídico, que no caso é a Lolere. Tanto o link do post quanto do nosso perfil do Instagram, caso você ainda não siga, vai estar tudo aqui na descrição para você poder marcar a gente, caso você ache que a gente mereça, né, Cibele? Isso mesmo, Vitor. E a gente está contando com a participação de vocês para ajudar nessa visibilidade que vai trazer cada vez mais ouvintes aqui pro podcast. E o comentário de hoje é da Natália Brasil, que falou assim: Bom dia, meus caros. Andei sumida por um ótimo motivo. Estudos intensos para a segunda fase da OAB 45. Da última vez, vocês me desejaram boa sorte na primeira fase. Bora repetir a dose? Fiz minha parte, agora acalmou o coração até domingo. Em breve, mais uma advogada por aqui, fiel ouvinte do meu podcast favorito. Muito obrigado pelo carinho e pelo comentário, Natália, e a gente espera que você tenha feito uma ótima prova. Natália, eu espero que o seu próximo comentário seja com boas notícias, viu? Inclusive, meu irmão também está fazendo essa prova. No mais, eu quero saber de vocês aí, como que foi a prova? Deixe no comentário quem tiver feito aí ou souber de alguém que fez. Então, bora pro episódio de hoje. Peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil. E vamos começar com o direito processual civil. O STJ voltou a organizar o tema do agravo de instrumento no CPC de 2015. A regra segue sendo o rol do artigo 1015, mas pelo tema 988 ele pode ser admitido fora da lista quando houver urgência e risco de a apelação não servir mais. Na linha de contenção, o tribunal tem dito que decisões sobre produção de prova, em geral, não viram agravo automático. A decisão fica para apelação, salvo urgência real. Também reafirmou que não basta discordar da interlocutória, é preciso mostrar prejuízo imediato. Por outro lado, quando a interlocutória tem peso de mérito ou muda o rumo do processo, o agravo tende a caber. O STJ citou exemplos como decisões com conteúdo decisório relevante e reforçou que em ação de exigir contas, a precedência na primeira fase é a decisão parcial de mérito e admite agravo. Na execução e no cumprimento de sentença, o parágrafo único do artigo 1015 amplia o cabimento do agravo contra interlocutórias. E há hipóteses em que o próprio STJ reconhece a via como decisões sobre competência e, em regra, interlocutórias em recuperação judicial e falência. Se você quer acompanhar o direito com profundidade e não só ler manchetes soltas, o portal da Lolere é o lugar certo. Além das atualizações sobre decisões relevantes e mudanças legislativas, o portal tem colunas e análises feitas por grandes nomes do direito, como juízes, professores e advogados, com diferentes perspectivas sobre os temas mais atuais do cenário jurídico brasileiro. São reflexões técnicas, críticas construtivas e leituras estratégicas que ajudam você a enxergar além do óbvio, seja para estudar melhor, fortalecer seus argumentos ou ampliar sua visão profissional. No portal da Lolere você não encontra só informação, você encontra interpretação qualificada, opinião fundamentada e conteúdo que agrega repertório jurídico de verdade. Depois de ouvir esse episódio, acesse o link que está aqui na descrição para conhecer o portal. E vamos voltar com o direito da saúde. O TJSP, em decisão divulgada em 22 de fevereiro, manteve sentença que obrigou um plano de saúde a custear gencitabina para paciente com câncer, mesmo em uso off-label. Também foi mantida a indenização de R$10 mil por dano moral. A operadora alegou que off-label seria tratamento experimental e por isso estaria fora da cobertura, citando a Lei 9.656 de 1998 e a RN 465 de 2021 da ANS. A relatora desembargadora Regina Aparecida Caro Gonçalves entendeu que a negativa é abusiva quando há registro sanitário e prescrição médica, ainda que a indicação não esteja na bula. O caso entra na
na disputa sobre o alcance do rol da ANS e sobre o que pode ser chamado de experimental, com análise do impacto da negativa na efetividade do tratamento. Para o TJSP, a recusa em doença grave pode gerar dano moral por agravar a vulnerabilidade do paciente. O julgamento foi unânime com a participação dos magistrados Valéria Longobardi e Olavo Sá Pereira da Silva. E vamos agora com o direito penal. O CNJ, pela Corregedoria Nacional, abriu pedido de providências para apurar a atuação do TJMG e do desembargador relator em julgamento que absolveu, por maioria, um homem acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos, em Indianópolis, no Triângulo Mineiro. O corregedor, ministro Mauro Campbell, deu prazo de 5 dias para informações e o procedimento tramita sob sigilo. Segundo o que foi divulgado, a 9ª Câmara Criminal Especializada do TJMG afastou a condenação de primeiro grau, que era de 9 anos, ao tratar o caso como vínculo afetivo consensual, com ciência e anuência familiar e sem coação. A mãe da menina investigada, por conivência, também foi absolvida. A Sejusp informou que o réu deixou o sistema prisional em 13 de fevereiro após alvará de soltura. A discussão esbarra no artigo 217-A do Código Penal. Estupro de vulnerável envolve ato sexual com menor de 14 anos com critério etário objetivo. O caso também dialoga com o ECA e a lógica da proteção integral de crianças e adolescentes. Ainda teve uma forte reação institucional. Os Ministérios dos Direitos Humanos e das Mulheres divulgaram nota conjunta defendendo a aderência ao marco de proteção integral. E o MP de Minas informou que adotará as medidas processuais cabíveis, ressaltando a presunção de vulnerabilidade. Além disso, a deputada Érica Hilton também levou o caso ao CNJ. E vamos agora com o direito administrativo. A 11ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve a condenação do município de São Paulo ao pagamento de cerca de R$ 75 mil por danos materiais após a queda de uma árvore sobre um imóvel em 2022, durante chuva forte. A decisão apenas ajustou critérios de correção monetária e juros de mora fixados na sentença. A árvore caiu sobre o imóvel que estava alugado para um escritório de advocacia e causou danos em portão, fiação elétrica e telhado. O proprietário afirmou ter arcado com os reparos e também solicitou à prefeitura o corte de outra árvore em frente à propriedade, apontada como estando em risco de queda. No recurso, o município alegou força maior, sustentando que a precipitação teria sido fora da normalidade. O relator desembargador Ocilde de Lima Júnior afastou a tese e destacou que árvores em vias públicas integram um patrimônio urbanístico, impondo ao poder público o dever de fiscalização, conservação e manejo preventivo. A Câmara aplicou a responsabilidade civil objetiva da administração centrada na existência de dano e nexo causal e registrou que não houve prova suficiente para romper esse vínculo. E além da indenização, foi determinado também o corte da segunda árvore indicada como risco. E no direito tributário, o CNJ informou ontem, dia 22, que o estoque de execuções fiscais pendentes caiu de 26,5 milhões no início de 2024 para 16,5 milhões em dezembro de 2025, redução de 37,8% acima de 10 milhões de processos. O órgão atribui a queda às medidas da Resolução 547 de 2024, baseada no tema 1184 do STF. Entre as diretrizes está a extinção de execuções abaixo de R$ 10.000 na data do ajuizamento, quando não houver movimentação útil por mais de um ano sem citação, ou quando mesmo citado não forem localizados bens penhoráveis. A norma também manda considerar o valor total de execuções apensadas contra o mesmo devedor. A resolução ressalva novo ajuizamento se surgirem bens e não houver prescrição, e admite que a Fazenda peça por até 90 dias a não aplicação da regra, se demonstrar chance concreta de achar patrimônio. Além disso, condiciona o ajuizamento a medidas administrativas prévias e, como regra, exige protesto do título, com hipóteses de dispensa. Depois, a Resolução 617 de 2025 acrescentou a extinção de execuções sem CPF ou CNPJ e trouxe ajustes, incluindo comunicação periódica de cartórios às prefeituras sobre mudança de titularidade de imóveis para atualização cadastral sem emolumentos. E agora a gente vai fazer um giro pelas principais matérias trabalhistas. Decisão judicial reconheceu que a existência de desconto mensal em folha para custeio do plano de saúde pode caracterizar a contribuição do empregado, distinguindo-se da mera coparticipação, e em tese assegurar a manutenção do benefício após a demissão,
mediante a assunção do pagamento integral e observância dos requisitos legais. A 8ª turma do TRT da 3ª Região reverteu dispensa por justa causa de porteiro acusado de retirar, sem autorização, uma bala de um baleiro no trabalho, por entender desproporcional a penalidade máxima. A medida tende a reforçar os princípios da proporcionalidade e da gradação das punições disciplinares. Sentença em execução suspendeu a penhora e bloqueio bancário diante de dúvida quanto à regularidade da citação realizada por e-carta, entendendo que a constrição patrimonial antes da segura formação da relação processual pode violar o contraditório e a ampla defesa até a verificação da validade do ato. Em mandado de segurança, desembargador do TRT-4 determinou o reestabelecimento de plano de saúde à ex-empregada e sua esposa, gestante de 36 semanas, entendendo que desconto fixo em folha para dependente pode configurar contribuição e viabilizar manutenção pós-dispensa com pagamento integral. Então é isso, a gente vai chegando ao fim de mais uma edição e muito obrigado por ter ficado até aqui. E como sempre, eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu ponto aqui com a gente. A Tória, Carol, Sheila, Maíssa, Larissa, Reinaldo, Cristiano, Amoran, Fernanda, Jay, Bela, Eric, Kel Pimentel, Leonesser, Natália, ADRPX, Lorena, Shirley Gomes, Ana Beatriz, Pamela, Marcos, Lorenza, Érica, Águida, Lilian, Julian, Tamires, Bárbara, a Evelyn, Ana Paula, Jean, Sérgio, Diogo, Miriam, Felipe Calou, Kellen, Miriam, Amanda, outra Bela, olha só, Iana e Joana. Muito obrigado a todos que comentaram. E não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e também avaliar aqui com 5 estrelas. Não deixa de se inscrever na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link tá aqui na descrição. E compartilha também esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lere. Então é isso, se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.